Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com alegria que nós estamos iniciando mais um seminário, né? E o tema desse seminário é os extraterrestres. Nós vamos falar, né, dos Greys, vamos falar né, dos Pleiadianos, das raças exóticas, vamos tentar entender o sentido desses seres e a participação deles em nosso projeto Terra, em nossa jornada espiritual e nossa jornada evolutiva. Né? Já veio o meu menino aqui, quer participar da aula também, né, filho? Você quer participar da aula também? Né? Esses meninos, esses companheiros da gente, né? Eles são os verdadeiros companheiros da gente. Esses gatos que eu tenho aqui, os cachorros lá no sítio, né? Não acha? É bem. Né? Agora o papai vai ter que trabalhar, viu? Depois você vem, papai, deixa eu ir lá. Vai lá na cama. Bom, então, é muito importante. Vamos falar então hoje, né, dos extraterrestres Greys. Vamos tentar entender quem são os Greys e o papel deles aqui na Terra, né? A palavra, né, a própria palavra, ela está indicando uma ordem de seres, né? Isso aqui em inglês é cinzas, né? São cinzas, né? Na verdade, eles têm uma pele, né? Um cinzinha bem clarinho, assim. Bem claro mesmo, né? Eu não consigo mostrar, mas tem uma cortina que eu tenho que é parecida com a cor deles. É um cinzinha clarinho, né? Cinzinha bem clarinho é a pele deles, né? Então, é muito engraçado. Sabe o que é engraçado? A maioria das vezes que eu vejo alguém pintar um Grey ou pintar esses ETs, pinta ele pelado, cara. Eu nunca vi um Grey pelado na minha vida. Tô falando sério. Eu nunca vi um Grey pelado na minha vida. Todos eles vêm de roupa, macacão, isso e aquilo e tal. Certo? Eu não sei de onde esses caras tiram, né? Um contato que teve para fazer desenhos e colocar, sabe? Aquela coisa tudo, né? Até no filme do Spielberg, cara, o cara pôs os ET, parece que tudo é ET pelado, cara. Sabe? É uma concepção assim muito primitiva dos ETs, muito primitiva. É de quem realmente nunca teve contato, sabe? Nunca teve contato, não sabe descrever direito como é que funciona a coisa. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos tentar entender uma coisa muito interessante. Né? Dos contatos, da casuística ufológica, da nossa casuística ufológica, né? Os Greys, eles levam muito má fama, eles são muito mal afamados, pelo fato deles abduzirem as pessoas, né? Deles abduzir no sentido de raptar mesmo, sem a pessoa querer, contra a vontade da pessoa, né? Então, na casuística ufológica, é muito importante, 80%, né, dos casos ufológicos, principalmente de abdução, né, são realizados pelos Greys, pelos cinzas. Os cinzas, eles têm várias classes dentro dessa raça que a gente chama de Grey, cinza. Eles vão ter, né, uma primeira classe, seres em torno de 90 centímetros de altura. Tá? Uma classe assim, dessa altura, cabeça grande, olhos grandes, né? Entendeu? E os olhos deles, né? Eles não são parecidos com os nossos olhos, são muito diferentes. Tá? É um olho multifacetado, parece o olho de abelha mesmo, né? Eles são multifacetados. Né? Muito bem. Seres de 90 centímetros. Aí tem uma segunda classe, né? De Greys, pode ser assim chamado, né? Eles têm mais ou menos 1,20 m de altura. Ok? Pode chamar assim, pode colocar metro.
Tá? Eles já são um pouquinho magrinhos, mais altos, mais ou menos assim, dessa altura aqui assim. Tá? E tem uma classe também de Greys que vai em torno de 1,60 m e às vezes até 1,70 m. Eles têm o rosto mais afunilado, tal, são altos. Tá? Pode ser chamado de Greys. Eu já vi, não tem muita atuação na Terra, uma quarta classe, de seres de aproximadamente 30 centímetros. Pequenininhos, bem pequenos. Tá? Então, você não tem um tipo, uma tipologia, uma morfologia de Grey apenas. No entanto, essa primeira classe de Grey aqui, ó, né, geralmente, esse aqui convive muito bem junto, eles ficam muito juntos. Às vezes esses aqui abduzem, levam para a nave, e depois às vezes os exames médicos são feitos por essa turma aqui. Né, os exames médicos são por uma classe mais alta, seres um pouco mais altos. Né? Eles andam juntos. Né? Qual o nível de parentesco deles? A gente não sabe direito, vamos dizer assim. Né? Às vezes são, né, a galáxia é uma coisa muito complicada, né? Muito grande, né? Ok? Então, todos esses seres aqui, né? E toda a força, toda classe de seres extraterrestres que navegam pela galáxia, tem alta tecnologia, certo? Todos eles são da Federação. Tá? Então, a última coisa que nós vamos discutir nessas palestras nossas aqui é Itemal, tá? Essa coisa aqui já tem que ser do passado, quem acompanha meu trabalho, tá? Você está entendendo? No entanto, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a casuística ufológica começou a se manifestar na Terra, tá? Os Greys, eles têm uma tecnologia muito avançada, muito avançada. E eles têm uma capacidade operacional devido ao seu próprio corpo estrutural, a materialização desses corpos dele nessa dimensão, diferente dos outros. Então eles receberam a missão do comando Astar lá em cima de fazer a linha de frente dos contatos aqui na Terra. Né? Então a ideia era a seguinte: como eles eram muito diferentes dos seres humanos, tá? E esse tema era um tema ainda bastante controvertido, né, para a cabeça psicológica, para a psicologia do ser humano. Então, ficou estabelecido o seguinte: que quando um abduzido for escolhido para ser um contatado, para continuar esse contato depois de muito tempo, né, para se estabelecer um diálogo, tá? Então quem iria contatar é ETs humanos, muito parecido conosco, seres bonitos, altos, tal, para não haver trauma. Todo outro tipo de operação, por exemplo, que não visava diálogo, que não visava responder perguntas, absolutamente nada do contatado, né, era feita pelos Greys. Então, a coisa não existe na casuística ufológica, eu quero que vocês entendam isso. Nenhuma pessoa que foi abduzida e trocou a maior ideia com os Greys. Não existe. Olha que eu sou uma pessoa que estuda ufologia há séculos. Então, na casuística ufológica, pessoas que foram abduzidas pelos Greys, e lá, nossa, o cara é super tranquilo, trocou a maior ideia com os Greys, conversou, bateu um mau papo, horas com o Grey dentro da nave, depois o Grey trouxe ele de volta. Não existe na casuística ufológica. Agora, ao contrário, né, dos humanos que a gente chama dos humanos avançados. Tá?
né? A maior parte das pessoas que foram lá, trocaram as ideias com os Greys, deram rolê, foi trazer de volta, vem contando a história de uma boa, não tem tanto trauma, assim, da abdução, sabe? Vem até feliz, nossa, os caras são legais pra caramba. O caso Hermine e Bianca é um caso desse tipo aqui no Brasil, tá? Dado um loirão bonito, pelo carrão, aquela coisa toda, né? Então, e todos os casos, né, da ufologia, nos Estados Unidos também, o próprio caso Jorge Adamski, né, que ele vai ser o laranja lá do contato com os ETs, nos Estados Unidos, o contato dele é com humanos avançados. Os Greys, eles eram considerados como se fossem seres, até o pessoal da contracultura aí, né? Ou seja, da conspiração, teoria da conspiração, que acha que os Greys, né? Olha o que eu já ouvi falarem dos Greys. Aí você entende como os caras nunca tiveram contato na vida, não sabem nem o que eu estou falando. Os Greys são tipo de um androide fabricado pelos reptilianos. Serve os reptilianos, olha só. E os draconianos. São do mal. São seres do mal. Querem invadir a Terra. Só não invadiram porque tem outras raças que seguram a guerra. Sabe? Que fica lá. A teoria da conspiração é essa. Uma raça impede que eles, né, invadam a Terra. Mas eles sorrateiramente vêm aqui e fura a barreira aí. Né? Essa coisa de guerra das estrelas. Né? Bom, aí diz que eles são totalmente frios e calculistas, onde ele abduz uma pessoa, leva para fazer exame médico, faz todo exame médico, não fala nada com o ser humano, não toca uma palavra, sabe? São estranhos, esquisitos, frios, né? Aquela coisa bem técnica, né? E, e o medo total do exame do reto, né, Carlão? De enfiar um negócio lá no ânus do cara para fazer teste e tal. Né? Entendeu? Na casuística ufológica tem muito caso das pessoas relatarem esse teste anal, sabe, a sonda anal, que os Greys enfiam no ânus da pessoa para talvez tirar amostra de fezes, coisa desse tipo, né? Mas os Greys fazem exames detalhados de todas as partes do corpo, né? Todas as partes do corpo. Depois pega o indivíduo e larga ele. Eu conheço histórias. Os Greys faziam isso mesmo. Isso que eu vou falar para você é verdade. E eles falaram comigo. Eles confirmaram que é verdade que eles faziam isso. Eles pegavam, abduziam uma pessoa, por exemplo. Isso tem uma casuística ufológica muito forte aqui no Brasil, de um cara que foi abduzido aqui em Catanduva, sabe? E foi largado lá no Espírito Santo, um pedreiro. Certo? Por volta das 7, 8 horas da noite, ele estava voltando de um serviço na zona rural de bicicleta. O pousou, abduziu ele, eram os Greyzinhos, né, levaram para dentro, fizeram toda a amostra e largaram ele no meio do mato, né, numa rocha, em cima de uma pedra, dormindo, desacordado, lá no Espírito Santo. Uma puta sacanagem, né? Até o cara voltar, saber onde está, uma puta confusão. Mas eles faziam isso mesmo com o intuito de simplesmente chamar a atenção. Eles vieram para causar um impacto. Né? E só ficar aparecendo luzinha no céu, eles achavam que não resolvia. Eles tinham que causar um impacto entrando em contato, abduzindo certas pessoas. Mas a lei, né, eles tinham um projeto, e o comando, quando eles se reuniram, o comando Astar, para fazer a operação aqui na Terra e despertar a humanidade para a realidade extraterrestre, eles tinham que fazer de forma light, eles não iam chegar intervindo, fazer uma puta intervenção extraterrestre. Então, a regra era essa, ó, eles não podiam, em hipótese alguma, entrar em contato com qualquer tipo de autoridade, seja científica, seja militar, sabe, seja política. Então eles só abduziam pessoas humildes, simples, que não tinham diretamente assim nenhuma influência na sociedade. E o caso deles é só eles vinham contar a história. Eles vinham contando a história da abdução, contando a história do rapto, né? E nós estamos assim na casuística ufológica,
80% das abduções são relatadas pelos contatados pelos Greys. Né? E uma coisa muito interessante, que muitas das fases, quando o indivíduo retornava, os Greys tinham essa capacidade operacional, presta atenção. Eles abduziam uma pessoa, faziam uma série de exames, e nesses exames eles faziam uma análise psicológica do indivíduo. De acordo com a capacidade psicológica desse indivíduo, eles iriam permitir uma quantidade de informação a ser lembrada. Se eles percebessem na abdução que o cara era muito fraco emocionalmente, né, que podia entrar em colapso existencial, eles não permitiam que o indivíduo se lembrasse de nada da abdução. Então eles tinham uma capacidade operacional de apagar a memória do indivíduo. Tá? Então, muitas pessoas tiveram que fazer, ficava chamada a viagem interrompida, um contato interrompido, que ele não se lembrava o que tinha acontecido dentro da nave, sabia que tinha sido abduzido, sabia que tinha passado por aquela experiência, mas não se lembrava do que tinha acontecido. Aí é que vinham as famosas, né, terapia de regressão de memória, né, para poder tirar a informação daquele apagão de memória que o indivíduo teve durante uma experiência de abdução. Né? Então, eles avaliavam. Então, eu quero que vocês entendam muito bem. Olha, presta atenção. Se uma raça tem a tecnologia e a capacidade de apagar áreas de sua memória, pode ter certeza que ele tem a capacidade de implantar também memória, tá? Isso é uma coisa muito fantástica, é maravilhosa isso, né? Quando eles implantam coisas, implantam informação, implantam sabedoria, eles podem iluminar você de uma hora para outra, né? Entendeu? Então eles têm uma capacidade operacional de trabalhar com a nossa consciência, nosso cérebro, todas essas questões aí, de uma maneira inimaginável por nós. Eles são muito avançados.